Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, no nosso curso, videoaula, Combatendo o Bom Combate. Chegamos à 10ª videoaula, estamos terminando a introdução. O nosso vídeo hoje vai ser um pouquinho maior, talvez um pouco mais de 10 minutos, né? Nós nunca quase chegamos a 10 minutos, são vídeos pequenos. Mas por quê? Porque eu quero que você aprenda a manusear a Bíblia. Ou eu prefiro a Bíblia real. Pega a Bíblia e tal, tem a Bíblia ali, depois eu vou pegar. Mas por uma questão de tempo aqui, de time da internet, nós vamos fazer isso pela Bíblia Católica Online. Nós temos aqui na internet. Você dá um Google lá, bota lá, Bíblia Católica Online. E aí você vai lá no Novo Testamento, e aí nós vamos ver esses textos aqui hoje, todinhos. Nós falávamos na penúltima aula exatamente o quê? As Sagradas Escrituras, o Catecismo. Nós vamos ver a fé de Pedro, que são esses 3 textos aqui, Mateus 16:16, Lucas 22:32, João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. E aí nós também vamos ver, a partir de Atos 2:42, que diz: eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Olha aí que sugestão maravilhosa para combater o bom combate. Primeiro, ser perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, Pedro e Paulo, e dos demais apóstolos, que são os sucessores, é a comunidade de Jesus. A fé da igreja é a fé baseada nos apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, mas Pedro. E também no ensinamento dos outros apóstolos, Judas também está, Tiago, né? Esses são os que estão na Bíblia, né? Que são as cartas, e Paulo, obviamente, também apóstolo de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que Paulo foi o 13º apóstolo. Eram 12, saiu Judas, entrou Matias, e depois de Matias, Paulo. Né? Mas, padre, Timóteo, Marcos, Lucas, não, eles não foram apóstolos. Marcos foi discípulo de Pedro. Lucas foi discípulo de Paulo. Timóteo, discípulo de Paulo. Lucas e Timóteo foram discípulos de Paulo. Tá? Você sabia, né, disso? Sabia, João, que Marcos era discípulo de Pedro? Quem dita o Evangelho de Marcos, para Marcos, é Pedro. E Marcos, ele aparece lá no Novo Testamento. É João Marcos o nome dele. Foi na casa dele, da mãe dele, por exemplo, que foi cedida para fazer a última ceia. Então, nós vamos também falar sobre a tradição apostólica com a assistência do Espírito Santo através da Sagrada Tradição. E aí vem esses textos que nós vamos começar a ler agora. João está sem o microfone, ele vai ler e eu vou repetir. Lê aí para mim, João. João aqui é o nosso, João Pedro, que está aqui, tá? Lucas, capítulo 2, deixa eu só... Primeiro... Isso, Lucas... a ação especial do Espírito Santo, eu esqueci de colocar aqui. Nós temos João 16:12, que eu vou ler aqui para você. 16:12. O bom é que aqui você vai lá no final, que diz assim, João 16:12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. E depois ele fala aqui também o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, em Atos 1:8,
Atos 1, 8. Atos 1, 8. Então, deixa eu voltar aqui em Atos dos Apóstolos. Atos 1, 8. Que diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, Atos 1, 8. E Atos, todo o capítulo 2 que a gente leu. E aí, a gente vai falar agora na Sagrada Tradição, Lucas 1, 2. João, por favor. Lucas, naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Então, veja, existe uma sagrada tradição. E essa tradição é pautada em fatos históricos, o recenseamento. João 21, versículos 24 a 25. Então, a gente vai lá no 21, 21, 24 a 25. Está aqui, ó, 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se não fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Então, existe aqui toda uma ordem. Existe aqui toda uma metodologia que São João usa para escrever o Evangelho. Vai lá, Atos 1, 3. E a ele se manifestou vivo depois da sua paixão. Jesus, ressuscitado. Com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias. E falando das coisas do reino de Deus. Então a gente vê que existe aqui uma tradição dos apóstolos que viveram uma experiência com Jesus durante 40 dias, falando das coisas do reino de Deus. Depois coloca aí, João, 1 Coríntios, aliás, Atos 2, versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha aí a manifestação sobrenatural. Né? Agora, 1 Coríntios 11, versículo 2 e depois o versículo 23. 1 Coríntios 11, é assim mesmo, vamos. 1 Coríntios 11, 11, no seu caso aí é o versículo, 1 Coríntios 11, versículo 2 e versículo 23. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai minhas instruções, tais como eu vou las transmitir. E aí, versículo 23, João. Eu recebi do Senhor que vos transmiti. Olha como é que eles são fiéis. Eles não estão criando coisas da cabeça deles. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Em que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, ele está mostrando aqui, ele faz questão de dizer que existe uma tradição, que ele está escrevendo literalmente aquilo que ele ouviu. Ele não está enfeitando o pavão. Depois, segunda carta de São João, capítulo 1, versículo 12. Primeiro faltou aqui, 15 a 23. 1 Coríntios 11, 15 a 23. Eu vou ler, vai procurando a outra já, João. Vai procurando aqui, 2 João 1, 12. Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus.
fazendo-vos estas advertências. Não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonia entre vós. E em parte eu acredito. Olha aí, gente, São Paulo lavando roupa suja, hein? A comunidade de Corinto era do balacobaco. E São Paulo não esconde, não põe para baixo do tapete, não. Tá aqui, ó, tá no livro, tá escrito. É necessário que entre vós haja partidos para que possa manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, mal vos pondes à mesa. Cada um se apressa a tomar sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Olha São Paulo escrachando aí, escracha Corinto. E o 23, 22. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, ele está advertindo, ele está dando uma bronca, que está tendo o quê? Divisão, partido. Está tendo o quê? Uns se fartam, outros passam fome, indiferenças, grupinhos, panelinhas. Isso acontece hoje?